tarde a todos. Agradeço a presença de todos, a todos que nos acompanham via Facebook, a todos os vereadores e vereadora, e declaro aberto os trabalhos para... Isso. Declaro abertos os trabalhos para a audiência pública para falar sobre a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. Essa lei, ela vem para pegar as prioridades que está no PPA, para que o que estiver no PPA, tirar as prioridades para que seja executado no ano de 2019. Então, agora aqui eu passo a palavra ao secretário de Setor de Contabilidade da Prefeitura, senhor Laurismado Moraes da Fonseca, para dar uma explicação sobre a LDO. Pois não. Ah, sim. Tudo bem. Então, eu passo a palavra a Carlos Alberto Lemes, assessor jurídico da Prefeitura. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar assim, a relevância dessa audiência pública, né, na construção do orçamento público. Eu acho que esse é o ideal, né? Que se faça sempre essas audiências públicas na construção, na elaboração do orçamento público. Que seja, né, uma peça participativa, né? O ideal é esse. A Constituição Federal de 1988, ela estabeleceu um sistema orçamentário formado pela edição de um plano plurianual, né, que é o PPA. O PPA ele é elaborado no primeiro ano do mandato do prefeito, né, e passa para ser executado nos próximos 4 anos, né, no segundo ano do mandato até o primeiro ano do próximo mandato, tá? Então, esse sistema orçamentário definido, né, pela Constituição Federal, ele é formado por essas 3 peças, o PPA, a LDO e a LOA, que são atos interligados com o objetivo de criar um processo de planejamento orçamentário de longo, médio e curto prazo. A Constituição Federal ela estabelece que compete privativamente ao Poder Executivo encaminhar os projetos de lei de orçamento, né, que é o Plano Plurianual, a LDO, que está aqui para ser discutida e aprovada, né, e a LOA. Tá? A lei que está aqui para ser votada, a gente pode falar que ela não é imutável, né, ela pode ser emendada, mas a gente ressalta aqui que ela foi elaborada com base na Constituição e no próprio PPA que já foi aprovado por essa Casa, para os próximos 4 anos. Tá? Então, a LDO, ela possui a duração de 1 ano, ela define as prioridades para o próximo ano, para o ano de 2019. E ela aponta as prioridades do governo para o próximo ano. E ela vem orientar a elaboração da LOA, né? Que tem que ser aprovada esse ano também. Então, a LDO ela é um elo entre o PPA e a LOA. Tá? Então, agora o secretário do setor de contabilidade ele vai explanar, vai falar mais a respeito da LOA para vocês, né, que está aqui para ser aprovado nessa audiência. Certo? Boa tarde a todos. Boa tarde. Senhor presidente, vereadores, vereadora. Boa tarde. Bom,
Na verdade é o seguinte, como o Bebeto havia colocado, tá? As 3 peças que compõem o orçamento é o plano plurianual, que ele é feito para 4 anos, tá? O que a gente considera até mais importante, que é o que é realmente executado, é a LOA, a Lei Orçamentária Anual, certo? Que vai ser proposta e votado até o final do ano para ser cumprido durante o ano de 2019, tá? E esse projeto que nós estamos tratando hoje é a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que ela, na verdade, é um passo antes da elaboração da LOA. Ou seja, ela cita algumas condições que têm que ser, algumas metas, algumas condições que têm que ser cumpridas na elaboração da lei orçamentária. Ela praticamente, ela diz o que a Constituição Federal já fala, certo? O que a Lei de Responsabilidade já fala, tá? E ela cita também a Lei Orgânica, que é a que estipula os prazos para apresentação da Lei de Diretrizes, tá? Eu acho que ficaria, na verdade, até cansativo, né, falar da lei toda. Se vocês me permitem, vou colocar alguns pontos que a gente acha mais importantes, que são os pontos que realmente colocam essas metas, colocam alguns números. Porque é uma lei que não tem número, ela não tem, enfim, ela não traça nenhuma dotação, nenhuma meta, ela coloca simplesmente algumas ideias que orientam a lei orçamentária, tá? E por isso é um texto muito grande, acho que talvez não precise a gente ficar repetindo, tá? Mas, então, só o artigo 1º, que ela fala que ela é apresentada para cumprir o disposto no artigo 165 da Constituição Federal, do artigo 94 da Lei Orgânica e da Lei Complementar número 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Integra ela os anexos, que é o PPA de 2018 a 2021, certo? Que é justamente a que traça os 4 anos, né? As metas para os 4 anos, todos os programas, atividades, projetos que o Executivo tem em mente cumprir nesses 4 anos. As metas fiscais também faz parte do anexo e, por fim, os riscos, quer dizer, a reserva de contingência para cobrir os riscos e eventos que não forem previstos na lei orçamentária. Da estrutura do orçamento municipal, tá? Esse orçamento para o exercício financeiro de 2019, que daqui a pouco a gente vai começar a tratar, né? A elaborar e enviar para a Câmara para apreciação, ela abrange os poderes legislativos, certo? Ela tem a parte da Câmara, do Executivo e todas as entidades que fazem parte, no caso de Maria da Fé, da Fundação Municipal de Saúde. Então, todas elas, na verdade, estão dentro de uma única peça orçamentária. A lei define ainda o que são os programas que estão no PPA, certo? O que são os programas, as atividades, os projetos, tá? Que constam de uma lista extensa, que faz parte aqui é o primeiro anexo, tá? Então, ela, na verdade, ela conceitua essas questões. Os programas são instrumentos de organização da ação governamental que visa a concretização de objetivos pretendidos pelo Executivo. As atividades são os instrumentos de programação para alcançar os objetivos, certo? Que são realizadas de modo contínuo, certo? Para a obtenção de um resultado. Na verdade, são as manutenções de todas as secretarias do governo. E o projeto são os instrumentos que ela utiliza para alcançar um objetivo em que tenha um início, um meio e um fim. Ou seja, por exemplo, a construção de uma escola, certo? A compra de um caminhão, de um veículo, isso é um projeto, porque ela começa e termina dentro de um prazo determinado, diferente da atividade, que é uma manutenção contínua.
Esse projeto de lei ainda cita que a proposta orçamentária do município, ela relativa ao exercício de 2019, certo? Ela vai ser elaborada em conformidade com diversos princípios, sejam contábeis, além dos princípios de igualdade, prioridade de investimento nas áreas sociais, austeridade na gestão dos recursos públicos, modernização na ação governamental, transparência na elaboração e execução do orçamento. Certo? Então, são os princípios seguidos na elaboração da lei orçamentária. Acho que uma parte importante é o artigo 9º, certo? Que ele fala o seguinte: a proposta orçamentária de 2019 contemplará autorização ao chefe do Poder Executivo Municipal para abertura de créditos adicionais suplementares no limite de 20%. Então, aqui já é uma colocação de uma meta que vai ser observada na elaboração da lei orçamentária. Ou seja, 20% é o percentual que vai ser proposto para que o Executivo possa alterar, possa fazer os ajustes, certo? Dentro das daquela infinidade de dotações, onde que ela pode, quer dizer, o percentual que ela pode alterar sem necessariamente passar pela Câmara, ok? Esses créditos adicionais, eles são necessários para criar, quando for o caso, natureza de despesa em categoria de programação já existente, movimentar internamente o orçamento quando as dotações existentes se mostrarem insuficientes para uma determinada dotação, certo? Ou para um determinado item, certo? Então, na verdade, aí há uma suplementação. Ou incorporar valores que excedam as previsões iniciais da lei orçamentária e que, por algum motivo, houve uma receita maior do que a que estava prevista. O artigo 10º, ele fala que o Poder Executivo poderá, mediante decreto executivo de caráter financeiro, transpor, remanejar e transferir total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na lei orçamentária e em créditos adicionais, em decorrência da extinção, transformação, transferência, incorporação ou desmembramento de órgãos ou entidades, bem como de alterações de suas competências ou atribuições. Ou seja, se no decorrer do ano houver alguma alteração, por exemplo, uma determinada entidade ou secretaria, ela deixar de existir, certo? Que as dotações daquela secretaria podem ser transferidas para uma outra atividade, para um outro programa dentro do orçamento. O artigo 12, isso está na Constituição, também não é novidade, embora repetido aqui, tá? Mas é um cumprimento da legislação, tá? O governo federal destinará, no mínimo, 25% de sua receita resultante de impostos e das transferências federais e estaduais de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino de 2019, como estabelece o artigo 202 da Constituição Federal. Então, os 25% que é obrigatório reverter para a educação. E o artigo 13 fala a mesma coisa, só que da saúde. Ou seja, a proposta orçamentária consignará a previsão de recursos para financiamento das ações de serviço público de saúde no exercício 2019, no mínimo de 15% do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere ao artigo 156 e dos recursos que tratam o artigo 158, a linha B, da Constituição Federal. Tá? Então, são os 25% e 15% da saúde, que também já é obrigatório. Além disso, ela traça que o orçamento de 2019 deverá conter uma reserva de contingência limitada a 5% da receita corrente líquida, destinada a atender os passivos contingentes, certo? Os riscos e eventos fiscais, dentre outros imprevistos ou imprevisíveis. Tá?
Então, é uma reserva que a lei orçamentária vai prever para cobrir esses eventos de riscos não previstos. Ela conceitua o que são esses eventos, tá? Para efeito dessa lei, entende-se como eventos e os riscos fiscais imprevistos e imprevisíveis, entre outros, as despesas necessárias ao funcionamento e manutenção dos serviços públicos e da estrutura da administração municipal, não orçadas ou orçadas a menor, as decorrentes de criação, expansão ou aperfeiçoamento de ações governamentais, as necessidades do poder público. O artigo 18, ela fala dos precatórios, certo? E que é o seguinte: os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Municipal, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, conforme disposto no artigo 100 da Constituição Federal. E depois ela entra nas despesas com pessoal e encargos sociais, certo? O artigo 20 e o 21, que é mais interessante, ela cita o seguinte: a despesa total com o pessoal dos poderes executivo e legislativo, respectivamente, não excederá os limites de 54%, certo? E de 6% da receita corrente líquida, observados os limites prudenciais. Ou seja, a folha, os gastos com folha estão limitados a 54% da receita corrente líquida para o executivo e de 6% da receita corrente líquida para o legislativo. O Poder Executivo e Legislativo farão publicar até 31 de agosto de 2018 a tabela de cargos efetivos e comissionados integrantes do quadro geral de pessoa civil, demonstrando os quantitativos de cargos ocupados por servidores estáveis e não estáveis e de cargos vagos. Ela dita ainda o seguinte: no exercício financeiro de 2019, a realização de hora extra, quando a despesa com pessoal houver excedido o limite disposto no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar 101, somente poderá ocorrer nos casos de emergência e de necessidade temporária de excepcional interesse público, devidamente justificado pela autoridade competente. O artigo 24, o capítulo 6, ele trata das condições para a concessão de recursos públicos, certo? O artigo 24, ele diz o seguinte: o Poder Executivo poderá, mediante autorização legislativa específica, transferir recursos do Tesouro Municipal a título de subvenção social às entidades sem fins lucrativos, as quais desenvolvam atividades nas áreas social, médica, educacional, cultural e desportiva, desde que estejam legalmente constituídas. Então, são aquelas subvenções que hoje já são passadas para diversas entidades, certo? Então, também, por uma exigência legal, ela tem que estar prevista nessa lei de diretrizes para depois ser aplicada na lei orçamentária. Ela fala também das alterações na legislação tributária, porque isso tem a ver com a receita, com parte da receita do município. Então, qualquer projeto de lei que conceda ou amplie incentivos, isenção ou benefício de natureza tributária ou financeira, que gere efeito sobre a receita estimada para o orçamento 2019, deverá, para sua aprovação, observar os termos do artigo 14 da Lei Complementar 101, no que couber. O chefe do Poder Executivo, autorizado em lei, poderá conceder benefício fiscal aos contribuintes que pagarem seus tributos em parcela única e no prazo de vencimento, ou ainda em dia com suas obrigações tributárias, devendo, nesses casos, serem considerados os cálculos da estimativa da receita. Ok?
E das disposições finais, tá? O artigo 32, ele diz o seguinte: a despesa de competência de outros entes da federação só será assumida pelo município quando firmado convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres, previsto recurso na lei orçamentária e que visem ao desenvolvimento municipal. Tá? Então, esses entes que ele cita são, por exemplo, os convênios, ajuste que a prefeitura tem com a IMA, com a Emater, então, também serão previstos na lei orçamentária, tá? E a lei das diretrizes, ela já antecede essa possibilidade. E o artigo 34, ele diz o seguinte: a proposta orçamentária do município, relativa ao exercício 2019, deverá ser elaborada de conformidade com o princípio de transparência dos atos de gestão, além dos princípios contábeis geralmente aceitos, a fim de garantir o livre acesso e participação dos cidadãos às informações relativas à elaboração, execução e acompanhamento do orçamento, inclusive na audiência em discussão, inclusive na discussão em audiências públicas. Acho que é aquilo que o Bebeto até ressaltou, né? A importância dessas audiências para que as pessoas realmente possam participar da discussão e até contribuir. E são os instrumentos da transparência dos atos de gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público, seria o PPA, o Plano Plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que a gente está tratando, e o Orçamento Anual, que é a LOA. Tá? Além disso, os relatórios da execução orçamentária, os relatórios de gestão fiscal, o balanço geral anual, as audiências públicas e as leis, decretos, portarias e demais atos do Executivo. Bom, assim, em linhas gerais, na verdade é isso que diz a Lei das Diretrizes Orçamentárias, a LDO, certo? É colocar alguns pontos que vão dirigir a elaboração da lei orçamentária. Tá? Ela praticamente não cita números de forma nenhuma. Acho que daqui para frente que começa a se trabalhar, de fato, com o orçamento para 2019. Ok? Então, antes de encerrar a fala do senhor Laures Magno, Moraes da Fonseca, eu queria deixar a palavra aberta aos demais vereadores que fazem parte da comissão, ao público presente, se tiver algum questionamento para que seja feito, a palavra está aberta. Eu já queria fazer um questionamento, senhor Laures Magno, que eu estou vendo aqui que a LDO, ela pega as prioridades que estão na PPA, que é o Plano Plurianual, para que seja executado para o ano 2019. E vendo a LDO, parece que tudo que está na PPA está na LDO. Então, eu queria saber, do senhor, do pessoal da prefeitura, quais são as prioridades para 2019, que está dentro do PPA. Porque tudo que está na LDO está no PPA. Então, eu queria saber, porque a LDO vai pegar as prioridades para ser feita em 2019. Então, eu queria saber do senhor quais seriam as prioridades. Na verdade, assim, as prioridades, elas vão estar definidas na lei orçamentária. Certo? A LDO, como eu disse, eu não tenho nem essas informações hoje de quais serão as prioridades. Sim. Porque no momento da elaboração é que serão colocadas, sempre obedecido o PPA. Ela não pode ir além do PPA, certo? Então, ela não estabelece essas metas, certo? Faz um elo, ela não né? prioriza as metas. Ela coloca as regras que serão seguidas. Passa a palavra ao Rodrigo. O meu acho que nem é tanto um questionamento, talvez mais seja uma sugestão também para a comissão, essa questão da abertura de créditos adicionais, que está aqui no artigo 9, até que o MAD citou, que está de 20%. E a gente, analisando essa questão de LDO, a gente sabe, como eles mesmo dizem, a LDO é um pouco complicado de visualizar, porque ela é mais as diretrizes mesmo, né? Na LOA, acho que vem mais esmiuçado os valores por dotação, acho que aí é mais
dá para visualizar melhor. Mas eu acho que talvez seria interessante, ter uma sugestão para a comissão analisar, se esse valor de 20 talvez pudesse ser um pouco reduzido, não muito, porque senão fica também difícil, mas por talvez 15%, que eu acho que isso facilita para a própria lei orçamentária vir, acho que mais enxuta e mais dentro da realidade. Claro, pode acontecer algum imprevisto, alguma mudança, mas eu acredito que 15% possa ser suficiente, não sei, para a comissão analisar essa questão do artigo 9º, que até porque teve, né, uma auditoria da casa no ano de 2016 e a empresa, uma das sugestões dela foi de observar esse percentual, que talvez 20% seja, acabe causando que a LOA fique um pouco ampla demais, reduzindo um pouco, talvez, não muito, mas um pouco para deixar, né, uma sugestão apenas, que eu acho que é interessante a gente analisar depois. Sim, com certeza. A gente pode reunir nossa comissão e ver a respeito dessa sugestão. Posso falar a respeito? Pois não. Tá. Não, acho que está perfeito. Acho que tem que chegar ao equilíbrio, certo? Isso. Ela não pode ser muito grande, tá certo? Mas ela também não pode ser muito reduzida, de forma que amarre também tanto o executivo quanto o legislativo, sim, sim. Né? Porque esse percentual também vai valer para o orçamento da casa, né? Então, assim, é importante que ela seja equilibrada nesse percentual. Perfeito. Mais alguém deseja fazer algum questionamento? Vou deixar a palavra aberta ao público. Se alguém que estiver no público quiser fazer algum questionamento ao senhor Lauros Magno, que pode ficar à vontade. Também, né? Se quiser deixar uma sugestão. Isso, ou alguma sugestão, a gente está deixando aberto aí quem está participando dessa audiência pública. Já tem uma pessoa que quer se manifestar, por favor. Ela pode vir fazer uso da tribuna. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Alexandra, para quem não me conhece, e eu estou aqui de novo em nome dos moradores da Vila Felicidade. E hoje estou aqui falando também, sendo porta-voz do presidente da Associação de Moradores do Bairro Canudo, o senhor Vicente, que se encontra ali. Até eu trouxe um ofício para estar entregando para o presidente da Câmara, porque já que estamos falando em orçamento, lei de diretrizes para o ano que vem, a gente gostaria de ver a possibilidade de estar entrando para o orçamento a questão da Vila Felicidade, iluminação. Aquele negócio, Alexandre, não pode. A gente está vindo para saber se pode ou se não pode. Porque a gente esteve falando com a prefeita na quinta-feira, e ela falou que o acordo com o deputado, infelizmente, não deu certo. Então, a gente não tem, assim, em vista que o deputado vai mandar um recurso, que vai ser feito um acordo com a CEMIG. E o que ela me disse? Alexandra, eu não tenho hoje dinheiro em caixa para poder fazer. Porque, no caso, fica em R$50 mil para colocar lá na rua Pintagol e Curió. Então, a gente queria estar vendo, já que vocês estão discutindo diretrizes orçamentárias, porque se tiver orçado, eu acho que é mais fácil trabalhar do que não estar orçado. Daí a gente queria deixar aqui em nome da associação, em nome dos demais moradores lá, até eu trouxe ofício aqui, tem umas fotos, depois eu deixo. Se vocês puderem olhar para a gente, tiver uma brechinha, não sei como funciona, estou sendo sincero, não sei, é uma alternativa que a gente está correndo atrás. O executivo já falou, não faço porque não tenho dinheiro. Então, até as próprias palavras dela, que era uma das prioridades. Então, como o Madi está falando que estão trabalhando com prioridades, eu acho que a gente poderia estar estudando isso com carinho. Eu gostaria de agradecer. Obrigada. Eu que agradeço a sua presença, senhor Osmádio. Eu acho assim, na verdade, este mesmo momento de apresentar as ideias, as sugestões, as necessidades de cada bairro, enfim. E por quê? Porque daqui a pouco serão elaborado o orçamento, então, assim, vai ser pensado em tudo como prioridade. Evidentemente que os recursos são escassos, né? Então, vai ter que se estabelecer essa prioridade
pegando todas as reivindicações de todo o município. Tá? Mas o momento realmente é esse de apresentar. E eu deixo a palavra aberta. Rodrigo? Não, é que eu estava aqui no item 36 do anexo, tem não sei se englobar isso, que é a manutenção do serviço de iluminação pública. Tem aqui incluído. Então, aqui, no caso aqui, né, a LDO traz apenas a diretriz, que na LOA talvez que possa ser colocado talvez esse valor como orçamento, prevendo que está aqui o item 36, olha lá, serviços públicos de qualidade. Tem 2.054, manutenção do serviço de iluminação pública. Eu não sei se no caso seria para extensão de linha ou o serviço que já existe, não sei. Então provavelmente esse talvez seja possível, que na LOA que vai vir um valor, aqui está só o item, né? Então, se possível, né, o MAD encaminhar esse pedido, né, da Alexandra para poder vir na LOA esse valor para a gente estar aprovando e quem sabe em 2019, talvez hoje não tenha o dinheiro, mas esse orçamento é para 2019, pode ser que nesse ano a gente seja possível. A ampliação da rede de energia elétrica, isso mesmo, tem também aqui, 41. É interessante se na LOA venha já com esse valor, sim, talvez, que é o de 50 mil, que é um valor aproximado. É interessante encaminhar, né, a sua reivindicação para que possa, né, ser analisada e incluir no orçamento para 2019. Isso, sempre, né, o pessoal participando aí, sempre a gente cobrando, né, essa eficiência com o gasto do dinheiro público, né, que seja gasto com as prioridades do nosso município. Tem muita coisa que está precisando ser feita. Alguém mais queria usar a palavra? Por favor, doutor Ricardo, posso chegar, por favor? Boa tarde ao presidente. Boa tarde. Aos vereadores, aos presentes, quem nos acompanha. O que me traz aqui é o questionamento, a pergunta ao senhor é com relação às... eu advogo para algumas vítimas de um acidente que envolveu como real o município, né? É um total de 13 ações, 7 ações já transitaram em julgado. E aí, para entrar na fase de cumprimento de sentença, até o doutor Carlos Alberto está aqui, pode confirmar o que eu estou falando, e para que não ocorra, de repente, a partir do momento que se encaminhado o precatório, o título para o município, se existe alguma previsão para que não haja bloqueio de repasse, se a prefeitura tem algum programa, algum projeto, ou como que está se pensando em como vai ser pago essas indenizações. Muito obrigado. Ok, acho que você pode me ajudar a responder, tá? Mas o que me parece é que ainda não está no momento de ser cumprido pela prefeitura, tá? Mas nós já estamos na expectativa de logo vir. Me parece que algumas delas não serão nem precatórios, são aquelas de cumprimento imediato, isso dependendo do valor, certo? E parte dessas ações me parece que serão precatórios. Aí a Justiça vai estabelecer o prazo, né? A gente já fez uma reunião lá com o financeiro, com o contador, tá? Nós já fizemos a reunião lá, o departamento financeiro, a contabilidade, juntamente com a prefeita. E assim que a gente está recebendo esses mandados de cumprimento de sentença, né, a gente já está fazendo, né, principalmente lá na finanças, essa soma, esse cálculo dos RPVs que já estão vindo, tem que ser pago esse ano já, inclusive esse ano. Então, o montante da soma dos RPVs que já vieram para a gente cumprir, o setor de finanças já está ciente, né, desse valor para ser pago em 2018. É importante esse posicionamento, como envolve várias vítimas, e eles acabam tendo informação de não oficial. Então, só o posicionamento oficial é que até o momento, então, ninguém recebeu nada ainda, né?
Não recebemos, porque a gente ainda não recebeu os RPVs. Não, os precatórios não. Mas serão cumpridos, é assim que receberam. Mais alguém queria fazer uso da palavra? Está aberta. Então, eu acho que agradecer a presença do senhor Lauros Magno, que veio dar essa explanação para nós aqui sobre a LDO. E agradecer também a presença de todos os vereadores, a vereadora. Agradecer a presença de todos que estão aqui no público, a presença do senhor Carlos Alberto Lemes, assessor jurídico, e também a presença do senhor Breno Kuhlmann, que é o assessor do Poder Executivo. E desejar uma boa tarde a todos. Eu declaro os trabalhos encerrados. Obrigado.